Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Frederico Gomes, eu sou consultor de desenvolvimento de mercado aqui no Sudoeste de São Paulo e hoje eu estou aqui com o Fabiano Pacentiuk. Fabiano é consultor de desenvolvimento de mercado no Paraná Leste, né, Fabiano? Perfeito, Fred. Vamos para mais uma aula hoje dos estudos dirigidos. Isso aí. E hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de fertilizantes para correção de solo, né? Isso inclui a nossa linha MIB, nossa linha Sulfurgram, que eu vou estar falando agora nesse momento, e logo após o Fabiano vai estar falando um pouquinho para vocês sobre o nosso fertilizante Potash Plus, tá bom, pessoal? Então, fazendo uma introdução sobre o território brasileiro, a concentração de nutrientes no território brasileiro. Então, o Brasil é um país com um solo com características pedogênicas, de ter solo com baixa concentração, né, de micronutrientes, isso tanto macro quanto micronutrientes. Existe um grande problema aí relacionado à acidez, baixa fertilidade, alta fixação de fósforo, perdas aí de alguns nutrientes como potássio, boro e enxofre. Então, são solos que necessitam aí de uma correção da fertilidade, tá? São solos que necessitam de atenção, né? Se você pensar em algumas regiões do Brasil, principalmente Cerrado, né? Cerca de 30 anos atrás, o Cerrado era totalmente improdutivo, né? Por quê? Porque eram solos extremamente ácidos e solos aí que não tinham, né, concentrações ideais de micronutrientes, né? Então, o processo aí de correção desses solos, tanto com calcário quanto com micronutrientes, tornou aí esses solos produtivos e muito produtivos nos dias atuais. E qual que é a importância, pessoal, desses micronutrientes? Então, aqui eu mostro para vocês o acúmulo de nutrientes pela soja, pensando em micronutrientes. Então, cada micronutriente tem a sua marcha aí de absorção, né, e translocação e realocação aí dentro da planta, tá? Aí pensando em folhas, pecíolos, vagens e grãos. Então, os nutrientes, por exemplo, como cobre e boro, ele tem uma alta demanda ali no início, né, da formação das vagens. Os nutrientes como manganês, zinco e ferro têm uma alta demanda ali em R5.2, né, no início do enchimento de grãos. E o enxofre, né, que já é um macronutriente secundário, que a necessidade dele em quilos, né, por hectare, ele tem uma alta demanda ali em torno de R4, quando já tem 100% das vargens formadas, tá? Então, só para mostrar para vocês uma introdução de como, né, ocorre essa realocação e essa necessidade desses nutrientes durante, né, o desenvolvimento das plantas, mostrando que eles são extremamente importantes. E como, pessoal, acho que essa etapa é muito interessante para vocês conseguirem identificar deficiências nutricionais no campo, tá? Então, quando a gente pensa em deficiência em folhas velhas, a gente está falando de nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, que esses sintomas de deficiência aparecem o quê? Nas folhas velhas. Então, são nutrientes que são móveis nas plantas, né? E quando a gente olha para os micronutrientes, os sintomas de deficiência normalmente aparecem porque nas folhas novas, porque eles são nutrientes que são imóveis nas plantas. E aqui eu vou passar para vocês uma chave, né, de identificação, que isso aqui ajuda muito a gente quando a gente está no campo a fazer a identificação de determinada desordem nutricional. Então, dependendo se a gente sabe, né, que em determinada parte da planta vai aparecer a deficiência de determinados nutrientes, a gente já eliminou ali parte de nutrientes que aparecem em deficiência, por exemplo, em folhas velhas e folhas novas, né? Então, pensando em folhas novas, quando você tem um sintoma de clorose, e essa clorose é uniforme, essa deficiência pode estar relacionada ao quê? A nutrientes como ferro, manganês e enxofre, tá? Quando essa clorose ela é internerval ou na forma de manchas, essa, essa deficiência pode estar relacionada ao quê? A zinco e manganês. Quando essa deficiência está na forma de necrose, essa deficiência pode ser relacionada ao quê? A cálcio, boro e cobre. E por último, né, quando a folha ali apresenta uma deformação, a folha nova apresenta uma deformação, a gente está folheando ele de molibdênio, zinco e boro, né? Ali no caso eu coloquei uma imagem de deficiência de boro. Então aqui, pessoal, eu coloquei a chave, né, de deficiência, de identificação de deficiência para os micronutrientes, que é muito importante para você fazer essa identificação visual, mas também é importante você ter uma análise de solo para depois a gente estar aí recomendando algum produto, né, para fazer essa correção desse solo, tá? E o que, pessoal, que a gente tem hoje, né, no nosso portfólio?
pensando em correção de micronutrientes do solo. Então, aqui eu coloquei uma imagem, mostrando aqui a extração e exportação de nutrientes pelo milho. Então, aqui tem os macro e micronutrientes. E aqui eu mostro quais produtos do nosso portfólio podem estar ajudando na correção desses nutrientes, tá? Então, por exemplo, a nossa linha Sulfurgram é a nossa linha que é indicada principalmente para correção aqui, de enxofre e boro. A gente tem a nossa linha Produbor, que é a nossa Olexita, que é indicada para correção de boro no solo. E a nossa linha MIB. A nossa linha MIB são aí mais de 300 formulações, mudando aí a concentração e a formulação desse nutriente, pensando na correção aí de todos os micronutrientes, tá? Então, pessoal, aqui eu vou mostrar algumas informações gerais, né, da importância de boro e enxofre para a nutrição de plantas. Então, qual que é o nível ideal de boro no solo? Hoje se fala de boro ideal no solo acima de 1 miligrama por decímetro cúbico. E qual que é a importância, pessoal, de boro para a nutrição de plantas? Então, o boro está ligado à integridade estrutural da parede celular, está ligado à divisão e elongação celular, está ligado a processos reprodutivos, né? O boro está ligado na formação, né, de pólen, por exemplo, no transporte de açúcar e carboidratos, tá? E quando a gente vem para o enxofre, qual que é o nível ideal de enxofre no solo? O enxofre ideal no solo é acima de 15 miligramas por decímetro cúbico. Então, o enxofre, tal como o boro, tem várias funções extremamente importantes para a nutrição de plantas, como reduz estresse, faz parte da fotossíntese, faz parte de aminoácidos essenciais, atua na fixação biológica do nitrogênio e atua na formação de proteínas e maior resistência das plantas, tá? E aqui, pessoal, fiz um esquema muito legal para vocês utilizarem, e mostrarem isso aqui para o produtor, né? Então, aqui eu mostrei, né? Aqui tem duas imagens pensando em uma safra, pessoal, de soja, milho. Então, aqui eu coloquei mostrando a extração e exportação de boro e enxofre. Então, para você, aqui eu coloquei uma ideia de produtividade, alta produtividade, isso já existe em algumas regiões do Brasil. Então, pensando numa produtividade de soja aí, de 100 sacos por hectare, a planta vai extrair cerca de 93 quilos de enxofre e 460 gramas de boro. E para você produzir 150 sacos de milho, a planta extrai do solo 20 quilos de enxofre e 137 gramas de boro. E quando a gente soma isso, pessoal, olha o montante que dá. Então, dá cerca de 110 quilos de enxofre e 600 gramas de boro. Então, assim, é um montante muito grande, né? Aqui obviamente, eu estou falando de extração, né? Extração é o que a planta toda extrai. Então, vai ter enxofre no caule, nas folhas, que, obviamente, isso vai voltar para o sistema. Mas aqui é legal vocês verem esse montante e você pensar, né? Quando que o produtor e quando e quanto que o produtor está jogando de enxofre e boro no sistema dele, né? Muitas vezes o produtor, ele acaba negligenciando, né, esses dois nutrientes, e eu falo para vocês que mais de 90% dos casos, né, esses teores de 1 miligrama e 15 não vão ser realidade, tá? Então, uma informação muito legal. Então, aqui algumas informações gerais, né, da nossa linha Sulfurgram. Então, nossa linha para correção de enxofre e boro. A gente tem várias formulações de Sulfurgram. Então, pensando aí nos benefícios, pessoal, tem uma qualidade excelente, qualidade granulométrica, né? A liberação gradual de enxofre e micronutrientes. Então, essa liberação, o Sulfurgram, pessoal, é para correção de safra e safrinha, tá? Então, vai corrigir pensando numa safra aí de soja e milho. Então, não vai ser suficiente para suprir essas duas culturas. Ele tem um alto rendimento operacional, porque a concentração do enxofre é muito alta no grano, então a capacidade operacional de fazer essa aplicação é muito alta. E você vai colocar enxofre e boro numa única aplicação, aí diminuindo o processo, principalmente de perca por lixiviação, que é a principal perda de enxofre e boro no nosso sistema, tá? A recomendação varia de 40 a 80 quilos, dependendo da análise de solo e expectativa de produtividade, né? E a forma de aplicação, pessoal, é pelo menos 15 dias antes do plantio. Para quê? Para esse enxofre ter tempo aí de começar a reagir e começar a liberar o sulfato, né? Para a planta utilizar esse nutriente. Aqui, pessoal, um vídeo mostrando
É o Sulfurgan e três concorrentes, né? A grande vantagem, pessoal, do Sulfurgan é o quê? O Sulfurgan tem uma bentonita que tem uma alta capacidade de expansão, então esse enxofre elementar, logo que ele é hidratado, ele começa a formar partículas bem finas, né? É importante que o sulfurgan, né, o enxofre elementar, ele forma essas partículas finas porque ele tem que sofrer o processo de oxidação, né, por uma bactéria do solo que chama Tiobacillus, que vai transformar o enxofre elementar em sulfato, né, e é o sulfato que a planta vai absorver do solo. Então, quando você pega alguns concorrentes, pessoal, por exemplo, o exemplo vamos mostrar mais evidente o A e o B, são concorrentes nossos que têm uma baixa capacidade de expansão e isso vai dificultar aí o processo de oxidação desse enxofre e às vezes ele fica ali por vários anos, né? E você não consegue ter essa liberação eficiente aí do sulfato, tá? Aqui é uma imagem mostrando o efeito residual do sulfurgan. Então, esse sulfurgan foi aplicado antes da soja, e aí vocês estão vendo uma lavoura de milho, e vocês observam ali que na parte direita aqui do tracejado, foi onde não foi aplicado o sulfurgram, né? Aqui não foi aplicado o sulfurgram, e aqui no restante do talhão foi aplicado o sulfurgram na soja, mostrando o efeito residual aí na cultura do milho. E numa situação, pessoal, onde o produtor ele utilizou gesso, né? Mas mesma forma você observou na análise solo dele que ele está com o boro baixo, né? Então, como eu já comentei lá no início, o boro ele é responsável por vários processos da planta. Aqui eu coloquei algumas imagens de sintoma, né, de deficiência de boro, o que isso causa. Então, menor crescimento de raiz, falha na formação de grãos, né? Então, o que que a gente tem no nosso portfólio, pensando somente em boro, a gente tem o Produbor, né? O Produbor é a nossa Olexita acidulada, tá? Então, qual que é a importância, pessoal, da Olexita acidulada? Então, existem alguns concorrentes nossos que são boro, que não são acidulados, e essa liberação, ela tem um tempo muito alto, né? Então, eles têm pouca solubilidade em água, né? Então, até uma recomendação que eu coloco aqui para você aumentar, né? Aqui um exemplo, né? 1 miligrama de micronutrientes do solo, você tem que colocar cerca de 2 quilos do nutriente, tanto boro quanto cobre, ferro, manganês e zinco. Então, um exemplo aqui abaixo, né? Para você aumentar 0,6 miligramas de boro no solo, você teria que colocar aí cerca de 1,2 quilos, né, de boro por hectare. E aqui eu coloquei um vídeo, né? Eu comentei com vocês na questão de acidulação. Esse vídeo foi o professor Otto, né? Que ele deu numa aula que ele gravou, onde ele comenta, né? Da nossa Olexita, da importância da questão de acidulação, né? E vou colocar aqui para vocês escutarem. Mais vem para o Brasil de diversas origens, né? Só que tem olexita que é boa e tem olexita que não é boa. Por exemplo, a ICL, ela tem uma olexita, traz essa olexita pó, chega aqui no Brasil, ela acidula e granula. Então ela dá uma acidulada na olexita. Então fica uma olexita acidulada, aumenta a solubilidade. Outras empresas já trazem da Bolívia, da Argentina, olexita granulada lá. E ela não é acidulada. Então ela chega aqui no Brasil, uma olexita que é uma rocha moída e granulada, compactada. Ela tem baixa solubilidade, não é uma olexita boa. Então, se eu falo para o agricultor, se você puder escolher, compre uma olexita que passou por algum processo de acidulação, como, por exemplo, a da ICL. Porque se ele não falar isso para o vendedor vai oferecer mais barata para ele, né? E aí é uma olexita que é uma olexita pouco solúvel. Então, aí mostra, né, pessoal, a importância, né, e a qualidade aí da nossa Olexita, o professor Rafael Otto, professor da Exalc, e ele gosta muito da nossa Olexita por ser uma Olexita acidulada, né, de alta solubilidade, e que você consegue, né, ter aí o fornecimento de boro para as culturas, tá? Mais vem. E pensando, pessoal, na adubação com micronutrientes. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, uma imagem de uma planta e os vários nutrientes, mostrando aqui a função, né, de cada um deles, né, para vocês entenderem, cada nutriente, pessoal, tem uma função fisiológica extremamente importante, né? Então, se você não tiver quantidades adequadas, se estiver faltando um desses micronutrientes, a planta não vai, né, expressar o seu máximo potencial produtivo, né?
E pensando nesses micronutrientes, né, hoje a gente tem a nossa linha MIB, que são várias formulações, tá? A recomendação também segue a mesma linha, para você aumentar 1 miligrama por decilítro cúbico dos micronutrientes, você tem que colocar 2 quilos no solo. Então, por exemplo, você olhou sua análise de solo, viu que o seu zinco está baixo, então você vai calcular, né, quanto que eu quero aumentar 2 miligramas de zinco no meu solo. Então, eu sei que eu tenho que jogar 4 quilos, né, do nutriente, não formulados da linha MIB. E aqui eu coloquei alguns exemplos, pessoal, da linha MIB, alguns exemplos de formulação de micronutrientes, só que lembrando que são mais de 300 fórmulas que a gente tem da linha MIB, com várias formulações, tá? A linha MIB tem uma média solubilidade para correção gradual de micronutrientes, então você tem uma liberação aí que você consegue corrigir por um período maior. A granulometria, dureza e uniformidade melhor do mercado, né, com baixo risco de faixas, baixo risco de fitotoxidez, né, em lavouras, né, então esse é um produto que não tem pó, e sem a presença de metais pesados. Beleza, pessoal? Agora eu vou passar a palavra para o Fabiano, né? O Fabiano vai estar falando para a gente aí da nossa linha Potash Plus. Obrigado, pessoal. Bons estudos dirigidos. Bom, pessoal, dando continuidade, então, aos nossos estudos dirigidos, o Fred já compartilhou conosco informações valiosíssimas sobre enxofre, boro, sobre, né, soluções da nossa linha MIB para fornecimento de micronutrientes. Nós vamos seguir, então, agora conversando sobre Potash Plus, né? A ideia aqui é continuar trabalhando, né, ou trabalhar na construção, né, da fertilidade de solo, né? O Fred já compartilhou, então, de um micro secundário e de um macro secundário de micronutrientes. Nós vamos olhar agora para potássio e para alguns outros nutrientes. Quando nós pensamos, então, em Potash Plus, quais são as características desse fertilizante que é sempre importante nós termos em mente? Primeiro ponto, que é um fertilizante composto, então, por outros 2 fertilizantes, né? Por um polissulfato mais cloreto de potássio. Ao somar esses 2 fertilizantes, nós temos, né, o Potash Plus, que é composto, então, por 4 nutrientes, tá? Sendo potássio, enxofre, cálcio e magnésio. E as garantias seriam 37% de potássio, 9% de enxofre, 5,5% de cálcio e 1,5% de magnésio. Alguns pontos importantes aqui para se destacar, que, né, o enxofre, obviamente, está na forma de sulfato, tal qual cálcio e magnésio ele está na forma, né, de sulfato de cálcio, sulfato de magnésio. Entretanto, o potássio ele tem uma divisão. Uma vez que assim, o polissulfato e o cloreto de potássio são formadores do Potash Plus, o potássio do Potash Plus, 19% dele é composto por sulfato e 81% é formado por cloreto de potássio, né? E sempre importante lembrar que os 2 produtos estão no mesmo grânulo. Quais produtos? Polissulfato e cloreto de potássio, assim como todos os nutrientes, né? Cálcio, magnésio, enxofre e potássio estão todos também no mesmo grânulo. Também é evidente que a liberação desses nutrientes, elas se comportam de maneira diferente, né? Então, tem-se que o sulfato que está ligado ao cálcio, magnésio, ao potássio, ele tem uma curva de liberação diferente, né? Então, notem que o cálcio ele tem uma liberação um pouco mais tardia, ao passo que o magnésio intermediário, e aí o potássio é um pouco mais rápido. Mas aqui é necessário que nós possamos apontar que, né, como nós temos cloreto de potássio e sulfato de potássio, é evidente que o sulfato de potássio ele libere, né, um pouco depois do que o cloreto de potássio, ou seja, tem uma liberação gradual de potássio, que, claro, isso evidencia a qualidade do produto, né? É um produto que uma parte dele tem uma liberação mais tardia, uma liberação gradual de potássio, que é algo muito bom, sobretudo para cenários de solos mais leves, solos mais arenosos. Quais são as vantagens de se trabalhar com o Potash Plus? Bem, uma vez que ele tem magnésio, então é um produto que com certeza vai ajudar na redistribuição dos açúcares e, obviamente, que no enchimento de grãos, né, pela presença do potássio. Também nós estamos falando aqui de síntese de aminoácidos, de proteínas, né, compostos de defesa, isso devido à presença
de enxofre. Além do mais, né, tendo em vista a presença de cálcio, né, favorece a síntese de parede celular, como o Fred já mencionou, né, o cálcio está relacionado com a estrutura da planta, né? Quando o Fred demonstrou as deficiências, as características de deficiência, o cálcio está relacionado com parede celular, com estrutura de planta. E, obviamente, que o magnésio, né, sendo o átomo central da clorofila, está diretamente relacionado com eficiência fotossintética. Note, então, né, que não fica-se preso à característica ou à vantagem de se ter potássio, mas todas as características ou todas as vantagens de se ter em um produto, além do potássio, termos magnésio, enxofre, cálcio, né? Já que a gente já começa a falar sobre que benefícios que isso terá para o produtor. Obviamente que um produto mais completo. Os benefícios aqui nós dividimos em benefícios que são tangíveis e benefícios que não são tangíveis. O que seria benefícios tangíveis? Aqueles que nós conseguimos, de alguma forma, mensurar. Quais que nós colocamos aqui com o Fred? O primeiro deles, obviamente, é o aumento de produtividade, né? As médias de resultado, e nós vamos trabalhar todos os resultados, as médias dos resultados demonstram que o Potash Plus, em comparação com o cloreto de potássio, ele traz um aumento, um incremento de produtividade de 6,5 sacos para a cultura da soja. Então, obviamente que é fácil de tangibilizar essa importância ou, né, esse benefício do Potash Plus. Além do mais, isso aqui é uma das coisas que nós não podemos nos esquecer nas nossas argumentações, que é um produto que tem 4 nutrientes, ao passo que um cloreto de potássio tem apenas um, que seria o potássio. Nesse caso aqui, um benefício é economia de aplicações, porque se eu tenho cloreto de potássio, em uma entrada eu coloco na lavoura apenas potássio. Entretanto, com o Potash Plus, além do potássio, eu consigo fornecer enxofre, cálcio e magnésio. O que é legal aqui? Para cada entrada, para uma entrada de enxofre, uma entrada de cálcio, uma entrada de magnésio, cada uma dessas entradas, só de operacional, custaria R$50 por hectare. E nós vamos colocar esses custos aqui no papel para a gente entender como que nós estamos posicionados no mercado. Além do custo operacional, tem-se, né, também o custo dos nutrientes. Então, logicamente, quando nós somamos o custo operacional mais o custo de fornecimento dos nutrientes, fica evidente, né, os benefícios tangíveis do Potash Plus. Além do mais, né, é notório que a área de biológicos no Brasil ela vem crescendo, a área de investimento em insumos biológicos vem crescendo por parte dos produtores. Então, se nós temos uma menor inserção de cloreto no sistema, obviamente que nós estamos favorecendo que esse ambiente, né, edáfico ele seja mais amigável para o desenvolvimento desses micro-organismos. Tá? E é sempre necessário colocar isso, né, num cálculo. Quanto que nós estamos investindo em insumos biológicos, né? É claro que nós precisamos, então, favorecer que esse ambiente em que esses insumos sejam aplicados sejam benéficos para o desenvolvimento deles. Aqui, nesse momento, é importante nós termos muito claro, nós não estamos aqui, né, dizendo que o cloreto de potássio é um vilão na agricultura, né? Nós estamos há anos e anos usando o cloreto de potássio, né, sem problemas. Mas é evidente que se nós temos a possibilidade de diminuir essa inserção de cloreto, entregando sulfato de potássio, é evidente que isso é um benefício importante que o produtor valorizaria. Pensando nos benefícios intangíveis, aquilo que muitas vezes é difícil, ou que nós não conseguimos dar um número, mas é bastante importante, né? O primeiro deles é sustentabilidade, né? Nós estamos inserindo menos cloreto, então nós estamos auxiliando no cuidado com a microbiota do solo. Por ser um produto, né, que ele está granulado numa granulometria entre 2 e 4 milímetros, tá? É um produto que ele é fácil de aplicar. Então, isso favorece, né, que os funcionários das fazendas consigam manusear esse produto sem grandes problemas. E, por fim, né, sendo o Potash Plus um produto da ICL, o produtor, ele, além de um produto, ele leva também serviço, e um serviço com muita idoneidade, com conhecimento técnico por parte da equipe ICL. Isso também é um benefício que não se mensura, não tem-se um número, mas é um benefício bastante importante para o produtor que está trabalhando com Potash Plus.
Dando uma olhada em alguns resultados, e aqui, Fred, eu vou precisar da tua ajuda nessa interpretação de alguns resultados. Notem que abaixo aqui nós estamos sinalizando quantos pontos de K2O foram colocados, e aqui isso já entra até na própria recomendação. Veja que a recomendação aqui é ponto a ponto, então se nós colocamos 80 pontos de K2O via cloreto, nós também colocamos 80 pontos de K2O via Potash Plus. E aqui o comparativo é bem simples, ele vai se aplicar a todos, tá? Aqui, né, à esquerda nós temos MAP, né, em amarelo. Ao centro, em azul, nós temos MAP mais KCl, então essa diferença que nós temos de produtividade é devido à ausência de potássio, e aqui nós temos MAP mais Potash Plus, ou seja, o fator de variação aqui foi KCl ou Potash Plus. E quando nós colocamos Potash Plus, nesse ensaio da Fundação Rio Verde, teve incremento de 4,5 sacos. No MT, vejam que nós estamos falando aqui provavelmente de solos mais leves, né, solos arenosos, então a resposta para potássio é muito maior. Quando se tirou, né, potássio do sistema, nós tivemos um decréscimo de 12 sacos por hectare, e quando nós substituímos KCl por Potash Plus, teve esse incremento de 7 sacos por hectare. Avançando os resultados, né, na CCGL aqui, a ausência de potássio teve um decréscimo de produtividade de 4,3 sacos e a inserção de Potash Plus de 2,7 sacos por hectare. E aqui, Fred, eu gostaria que você nos ajudasse nessa discussão. Nós temos uma média de 8 resultados, e veja que quando nós tiramos o KCl, teve um decréscimo de 0,3, e quando nós colocamos Potash Plus, um incremento aqui de 6,5. O que você atribui a esses resultados aqui, Fred, para você nos ajudar nessa discussão? Então, pessoal, o que a gente observa é que provavelmente esse solo, ele provavelmente tinha um teor alto aí de potássio. Então, vocês observam aqui com o MAP, e quando você adicionou o cloreto, a produtividade não teve, né, não teve diferença, né? E quando você colocou o MAP mais o Potash Plus, você teve um incremento de 6,5 sacos. Isso está devido ao quê, pessoal? Provavelmente aos outros nutrientes que o Potash Plus tem, né? Então, enxofre, magnésio, cálcio, né, são nutrientes extremamente importantes também, e provavelmente esses nutrientes que deram essa diferença aí de 6,5 sacos, mostrando, né, mais um dos benefícios aí do Potash Plus, ter mais, né, de um nutriente, não pensando só no potássio, né, que no caso do cloreto. Muito bom. E isso, Fred, vai nos ajudar também quando nós formos precificar o nosso produto, quando nós formos, né, levar essa solução, esse produto para o produtor. Nós precisamos levar esses benefícios e demonstrar que o valor que está embarcado no Potash Plus. E é justamente sobre isso que eu gostaria de discutir aqui, a relação custo-benefício do KCl comparado com o Potash Plus. Aqui nós trabalhamos, né, com 90 quilos por hectare, nesse exemplo, 90 quilos por hectare de K2O. E aqui, mais uma vez, reforçando, pessoal, aqui a ideia é sempre, se eu trabalho com 90 pontos de K2O via KCl, eu também trabalhar com 90 pontos de K2O via Potash Plus. A ideia aqui não se apeguem tanto aos valores quanto o racional. Nós entendemos que esses valores eles vão variar em função do tempo, do volume, do prazo de pagamento, o que vocês sabem melhor do que nós. Aqui nós queríamos apenas sugerir um racional. Então, nós, para fins de exemplo, nós usamos aqui o KCl custando R$ 2.400 a tonelada e o Potash Plus custando R$ 2.800 a tonelada. Se nós formos não colocarmos o valor no nosso produto, veja, para fornecer 90 quilos por hectare de K2O, precisaríamos de 150 quilos de KCl e 243 quilos por hectare de Potash Plus, o que nos daria R$ 360 por hectare de KCl e R$ 680 por hectare de custo para o Potash Plus. E nós poderíamos ainda complicar mais a nossa vida se nós levássemos em consideração a conta por ponto de K2O. Seria R$ 4,00 o custo de cada ponto via KCl, ao passo que cada ponto de K2O via Potash Plus seria algo em torno a R$ 7,55. Veja, nós só fizemos aqui uma relação de custo. E a ideia aqui não é trabalhar com custo, e sim trabalhar com benefícios. Como que nós trabalhamos com os benefícios? Bem, esse mesmo cálculo, então, veja, quando nós colocamos 150 quilos de KCl, nós entregamos 90 de K2O. Quando nós colocamos
43 de Potash Plus, nós fornecemos os mesmo 90 quilos de K2O, mas nós precisamos evoluir nessa conta. Nós não fornecemos só 90 de K2O, nós fornecemos, então, 22 de enxofre na forma de sulfato, 13,4 de cálcio e 3,7 de magnésio. Isso aqui, quanto que custa esses benefícios? Bem, nós precisamos trazer esses cálculos para a mesa para a gente encontrar, então, essa relação custo-benefício. Veja, nós fizemos aqui com o Fred uma sugestão para se chegar nesses mesmos valores, e vejam, nós nem colocamos nessa equação o cálcio. Nós entendemos que o cálcio ele tem um valor relativamente baixo, então nem colocamos nesse cálculo. Mas nós trabalhamos com fornecimento de enxofre via Sulfurgram 90, tá? Nós colocamos um custo aqui aproximadamente de 2,50 o quilo, então, considerando que 20 quilos custaria R$50, e para aplicar outros R$50, então nós teríamos R$100 aqui. E para fornecer, né, o restante de enxofre e fornecer a quantidade de magnésio, aproximadamente 4 quilos, precisaríamos de 40 quilos por hectare de sulfato de magnésio. É um preço estimado aí de R$3 o quilo. Seriam necessários, então, R$120 para comprar esse sulfato de magnésio, mais R$50 de operacional. Vejam, quando nós começamos a trazer, então, esses benefícios para a mesa, tá? O cloreto de potássio, se ele fosse inserido, né, o Sulfurgram mais o sulfato de magnésio, ele não custaria R$360 por hectare, mas sim R$630 por hectare, ao passo que o Potash Plus está custando 680. Então, veja que a diferença que nós tínhamos antes aqui de R$320, ela já veio para uma diferença de aproximadamente R$50, ou aproximadamente meio saco. E nós não podemos esquecer que a média dos resultados demonstram que o incremento de produtividade é de 6,5 sacos, ou seja, aqui sim nós conseguimos construir o valor e mostrar a relação custo-benefício que, né, o Potash Plus tem sobre o KCl. E sem falar, né, claro, entre os benefícios que são intangíveis, aquilo que nós não podemos mensurar, mas que também está embarcado no Potash Plus. Reforço aqui, tá? A ideia aqui não se apeguem aos números, mas sim ao racional. Sempre importante ter essa comunicação. Nós não podemos ficar presos e comunicar apenas KCl ou a quantidade de K2O que nós estamos colocando e esse custo por hectare. Nós temos que comunicar o que nós estamos entregando de benefício por meio do Potash Plus. Pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês, desejar um bom estudo dirigido. Convido o Fred aí para deixar um até breve para o pessoal. Contem conosco que for necessário. Bons estudos. Fred. Obrigado, pessoal. Espero que façam um ótimo estudo dirigido. Um grande abraço a todos.